A gente fala agora então com o Dr. Edson. Edson, obrigada pela sua vinda aqui aos estúdios da CBN. Um bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Guilherme. Bom dia Bom aos ouvintes dia. da CBN. Um prazer, uma honra estar aqui mais uma vez. Doutor, a estratégia ela mudou. O operacional está diferente também, e por isso a quantidade de apreensões. Isso, mudamos bastante, né? Desde março desse ano nós incrementamos ali o nosso efetivo, nosso sistema de fiscalização. Aumentou em 33% o efetivo de policiais dentro do aeroporto de Viracopos, além de parcerias bem firmadas com a Receita Federal, com o BAEP, com a Guarda Municipal, principalmente para o uso do canil. E mais tecnologia que vem sendo usado e inteligência também, business intelligence, para poder trabalhar essa fiscalização cada vez mais eficiente, mais rápida e mais efetiva aí, que resulta nesses números aí que nós temos demonstrados aí. O senhor já tinha mencionado em entrevistas aqui à CBN que aeroportos como Guarulhos chegou a ser recordista mundial de apreensão de drogas, mas Viracopos nós não tínhamos visto tanto quanto agora no noticiário como um local para transporte de substâncias. Essa relação, o senhor acredita, há também o trabalho que agora está mais ostensivo? Sim, na verdade nós começamos um plano estratégico para a Delegacia de Campinas em 2019 e o aeroporto de Viracopos faz parte, ele é integrado à Delegacia de Campinas. Depois veio a pandemia, né, e aí nós ficamos com os voos completamente paralisados, especialmente os voos internacionais, então nós tivemos uma baixa. Quando a pandemia voltou, quando a pandemia terminou e nós voltamos, aí nós pudemos finalmente implantar esse novo sistema da Polícia Federal. Então, embora nós tivéssemos algum tipo de fiscalização eficiente também atrás, não era tão eficiente quanto esse sistema que foi finalmente implantado em março de 2023. Então, a partir de agora, é um começo, é um ano que vai servir de base de comparação para os resultados da Polícia Federal, mas também é o início de um processo que ainda está sendo aperfeiçoado. E nós, em novembro, nós vamos incrementá-lo ainda mais. E em março do ano que vem, havia uma promessa para dezembro, a TSA ia implantar o body scan e outros equipamentos de espectrômetro de massa para bagagens, mas isso foi adiado para março. E por quê? Porque Guarulhos passou à nossa frente em razão do caso das brasileiras, né, das malas das brasileiras, então viu-se que era uma questão Que é de o caso que urgência. foi confundido, né? Exato, Que que elas foram trocadas foram as presas na malas, trocadas Alemanha, as né? malas e elas Isso. quase responderam por um crime. Responderam, né? Ficaram Chegaram a presas, responder, né? verdade. Inclusive a Polícia Federal agiu rápido para Verdade. enviar provas, né, para a Alemanha e para que a gente pudesse auxiliá-las porque foi um defeito da fiscalização ali de Guarulhos, né? Então isso não pode acontecer. O cidadão não pode ser vítima do crime. Às vezes ele pode ser uma vítima direta ou indireta, no caso delas indireta. Então, em Viracopos, qual é a possibilidade de eu embarcar em Viracopos e isso acontecer? Hoje é zero. Porque já antes da pandemia, com a Operação Overload, nós prendemos 35 pessoas, e essas pessoas sim estavam infiltradas no aeroporto de Viracopos para o tráfico de drogas e estavam quebrando a linha de segurança. Na E época era havia... a atuação recorrente, então. Exatamente. Em 2020 veio a Operação Overload. Logo em 2020 chegou o Dr. Fábio, que veio a Campinas a meu convite, um profissional extraordinário que já tinha a experiência de Foz do Iguaçu, que é onde está a tríplice fronteira. Depois passou por Santos também, na Delegacia Executiva de Santos, que são as 3 maiores delegacias da Polícia Federal, Campinas, Santos e Foz do Iguaçu. E aí nós convidamos o Dr. Fábio para vir nos auxiliar nessa fiscalização, com toda a sua experiência em Santos e Foz do Iguaçu, e aí foi a partir daí que nós começamos a montar uma equipe altamente eficiente para fazer esse trabalho de fiscalização. Doutor Fábio Simões, um bom dia, obrigada pela sua participação e já passo a pergunta, porque o que a gente fica curioso é sobre esse volume, a quantidade que tem aumentado, que já temos de apreensões, e esse trabalho de inteligência, como que funciona essa triagem? Bom dia, Carol. Bom dia, Guilherme. Bom dia, dia. ouvintes da CBN. É um grande prazer estar aqui, como o Dr. Edson falou, fazer parte desse trabalho muito bom, com ótimos resultados que estamos tendo no aeroporto de Viracopos. Bom, nossos números estão mudando todo dia, né? Todo dia estamos efetuando prisões. Hoje nós estamos quase com 200 quilos de droga, de entorpecentes apreendidos, né? 196 quilos, 174 quilos de cocaína e 122 quilos de maconha. Esses números refletem também a grandeza do aeroporto de Viracopos. Nós hoje estamos com de 8 a 10 operações internacionais diárias em Viracopos e com 14 milhões de passageiros em voos locais. Com isso, como o Dr. Edson bem colocou, a Polícia Federal ela sentiu uma necessidade de aumentar essa fiscalização após a pandemia, diante a grandeza desse aeroporto que nós temos, hoje o terceiro maior aeroporto do país e eleito constantemente como o melhor aeroporto do mundo pelos passageiros.
O que eu gostaria de perguntar para os senhores é sobre essa questão, a gente está até falando fora do ar, doutor Edson, sobre como que vocês identificam um possível suspeito de tráfico internacional. Não é simplesmente ali no raio-x, você já tem uma suspeita prévia? Como que funciona esse serviço de inteligência? Bom, na verdade foi implantada em março desse ano a Operação Sentinela, que é uma operação conjunta da Polícia Federal e da Receita Federal. Contamos também com a Guarda Municipal, BAEP, mas diariamente a Receita Federal e a Polícia Federal estão fazendo uma fiscalização de 100%. Então, há o serviço de inteligência, mas também há o serviço de identificação daquele que tenta se aventurar, levar droga e é pego na fiscalização. Estamos fiscalizando 100% da bagagem. E o principal instrumento é o raio-x mesmo? Existe o raio-x, existe a entrevista aos passageiros, existe o cachorro, né, o canil da Receita Federal, que está lá diariamente nos auxiliando. Agora, doutor, precisa ser um trabalho bastante, eu não sei se eu vou saber usar a palavra agora, discreto, porque existem pessoas que estão ali e são só suspeitas, não é uma comprovação de crime. Sim, o serviço ele é sempre discreto, né? A fiscalização às bagagens ela não é feita, ela é feita após o despacho, inclusive, os passageiros não vêm, e essa abordagem ela é muito discreta, não causamos nenhum tipo de embaraço ou constrangimento aos outros passageiros. O comportamento também é algo analisado? Sim, muitos passageiros demonstram um nervosismo em excesso, né? Isso já é um indício que há algo errado. Agora, doutor Edson, o senhor comentou sobre o mês de novembro, que nós teremos novidades. O que a gente já pode adiantar? Nós temos trabalhado desde março, né, para intensificação. Quando você começa a intensificar um determinado tipo de trabalho, qualquer que seja na sua vida, você começa a perceber falhas e aí você tem que começar a aperfeiçoá-lo. Então, de tempos em tempos, nós damos um salto de qualidade no trabalho. Então, agora nós programamos para novembro um novo salto, né, um novo aperfeiçoamento da rotina de trabalho. Então, o que pretende-se aumentar ainda mais a intensificação. E depois, em março, né, implantar novas tecnologias, inclusive vindas por meio da TSA, né, que é uma agência internacional de segurança da aviação, e que virá diretamente dos Estados Unidos para ser implantado em Viracopos, aumentando a nossa capacidade de verificação de passageiros, porque vocês já devem ter detectado, o ouvinte já deve ter visto as matérias ou ouvido, o passageiro pode estar engolido, ou pode estar com a roupa disfarçada, ou pode estar engomada na sua roupa a cocaína, ou a droga, qualquer que seja, ou pode estar em fundo falso. Então nós dependemos cada vez mais de aparelhos altamente eficientes, rápidos, e isso será implantado em março. Então nós temos uma escalada de aperfeiçoamento desse trabalho de fiscalização aí, corrigindo inclusive falhas, e como disse o Dr. Fábio, nosso objetivo é ser o mais discreto possível e o mais objetivo, incomodando o menos possível, não só o horário dos voos, né? Nós já tivemos, por exemplo, que parar um voo por horas, descarregar todas as malas que estão no voo, não só por risco de bomba, mas também por suspeita de tráfico de drogas, para depois colocar todos os passageiros de volta. Então isso é muito raro, até hoje aconteceu só uma vez na fiscalização de tráfico de drogas, e uma outra vez era por uma suspeita de bomba. Então em 4 anos e meio nós só tivemos 2 ocorrências que atrapalharam os voos. Isso é importante porque as companhias aéreas competem mundialmente pela pontualidade, né, para mostrar essa qualidade no serviço. Então, uma das companhias aéreas que atua em Viracopos já recebeu esse ano o prêmio de companhia aérea mais pontual do mundo. Então, nós que fazemos o controle migratório, para a pessoa desce de um voo, sobe para o outro, que são as conexões. Então, o que nós temos ali de pessoas entrando, saindo, quantidade de bagagem a ser fiscalizada. Então, nosso trabalho tem que ser o mais rápido possível, o mais discreto possível e o mais eficiente possível. Apesar das ocorrências, aí estarmos próximos a 200 quilos de droga, nós temos que pensar que as 40 pessoas presas, né, 39, um número mais exato, vamos arredondar 40 pessoas em 13 ou 14 milhões, são absolutamente 3 pessoas a cada 1 milhão de pessoas fiscalizadas. Isso que eu ia questioná-lo, porque às vezes as apreensões que nós acompanhamos de traficantes têm um volume muito maior de drogas, mas a gente está falando de uma outra situação, em que a pessoa ela tem que transportar a substância ou na mala ou no próprio corpo. Por isso as formas criativas que eles encontram. Isso, na verdade tem 3 formas deles carregarem a droga. Uma, ingerindo, externo no corpo. sim. 2, interno no corpo, ingerindo essa droga. Nós tivemos o caso de uma venezuelana que veio a óbito, porque a droga é de alta pureza, e se houver o rompimento de uma das cápsulas, não há como salvar. Essa pessoa estava internada no Marugate, e ainda assim não teve como salvá-la.
Então, existe esse risco. E o terceiro é na mala. Aí, a mala ou é escondida nas estruturas da mala, no fundo falso, ou nas roupas, né? Ou em produtos, como nós tivemos o caso ontem de espirulina, que estava contaminada Ontem ali. foi o caso do Paraguai, né? Do né? Paraguai, rapaz de 32 anos, né? São jovens, a maioria são jovens, né? E vocês têm que observar o seguinte, o ouvinte deve perceber o seguinte, como é possível as pessoas tentarem passar pelo aeroporto de Viracopos se todo dia a Polícia Federal E acham que não vão ser anuncia? pegas. Exatamente. O que está acontecendo? Não, nós já verificamos que nenhuma dessas pessoas são daqui. Não são pessoas de Campinas tentando passar pela fiscalização de Viracopos. Então nós temos paraguaios, venezuelanos, pessoas do norte, pessoas do sul, nunca daqui. E esse é um trabalho que a imprensa faz e tem que ser reconhecido. Ou seja, eu estou aguardando alguém de Campinas ou aqui da região próxima tentar passar por essa fiscalização, e nós não temos visto, né? Não. Então são pessoas que são desavisadas, seduzidas ou ser viciadas ou exploradas pelo tráfico de drogas para tentar passar por Viracopos. Os senhores têm alguma informação de quanto uma pessoa dessa recebe para transportar drogas? Por isso tão interessante assim esse tipo de trabalho? Vale a pena Sim, o crime, nós temos, né? Nós não divulgamos nós não queremos dar um Estimular. aspecto mercadológico ao tráfico de drogas. Mas a vantagem econômica de levar drogas daqui, da América do Sul para a Europa, é um ganho extraordinário para o traficante. Para a pessoa é só o risco de liberdade e tal, é uma possibilidade. Alguns dos presos que nós já pegamos antes já tiveram sucesso em algum momento, mas todos que nós prendemos neste ano e que disseram que tiveram sucesso foram em anos anteriores à nossa fiscalização de 2023. Sobre essas formas que os senhores estavam comentando, na mala, dentro do próprio corpo também, né? Enfim. Aparentemente, para nós que somos leigos, a forma mais difícil de os senhores captarem é justamente a ingestão dessas drogas. Como que vocês suspeitam que alguém possa ter ingerido drogas para fazer essa avaliação se a pessoa está com droga dentro do corpo? Guilherme, Carol, ouvintes da CBN, né? Existe um limite que um homem deve dizer, não posso passar daqui, né? Então, é o seguinte, isso. nós temos conhecimentos, né? Nós temos tecnologias e nós temos aí uma série de rotinas e processos que nos permitem identificar essas pessoas e que independe de contato físico. Então, essa é realmente o grande trunfo da Polícia Federal. Então, assim, embora nós gostaríamos de dizer para o ouvinte da CBN responder essa pergunta, dizendo, olha, nós temos isso, isso e isso, seria entregar a arma da Polícia Federal aos criminosos. Então, nós temos técnicas bem avançadas para a identificação desse pessoal, mas nós não podemos divulgar. E quanto a esses 39 presos, a gente vê muitos crimes, a gente noticia aqui que no dia seguinte a pessoa passou por audiência de custódia e foi solta. Para tráfico internacional de drogas não é tão simples assim, elas ficam maior tempo presas, né? Como que é? Quanto tempo elas ficam no mínimo, digamos assim? O mínimo é difícil dizer, né? Caso a caso, mas a pena pode chegar até 25 anos, o tráfico internacional de drogas. E ela permanece até as audiências, permanece presa, né? Não... Geralmente permanece presa, mas é uma análise caso a caso do Poder Judiciário. Até uma coisa interessante que o Guilherme disse e o Dr. Fábio respondeu sobre as pessoas nervosas. Nós temos vários casos entre esses, né? Na fiscalização, que não são presos em flagrante, que são pessoas que nos procuram antes da fiscalização, falam, tô com droga, não tô afim de passar pela fiscalização, não, eu entrego, a droga está aqui. Exato. Elas não conseguem passar por aquele estresse, né, da fiscalização. E nós já tivemos casos dessas pessoas que se entregaram e que nós não lavramos o flagrante, apresentamos a juízo, tudo, né? Porque a pessoa é o arrependimento Isso eficaz, ameniza a pena? desistência. Muito. É a desistência prevista no Código Penal, em que a pena diminui 2/3 até, mas tem a pena, mas a pessoa, considerando que você pode reduzir a 2/3 a pena, então ela terá inúmeros benefícios processuais. Mas sobre o nervosismo das pessoas ao passarem pela fiscalização é muito grande, e é um grande indício. Então aí talvez alguém diga, você não pode ficar nervoso, mas eu quero ver alguém não ficar nervoso diante da fiscalização e diante da possibilidade de 25 anos de prisão. E uma coisa que chama atenção é que às vezes a gente vê uma notícia dessa, a pessoa não tinha passagem pela polícia, né? Às vezes então o crime elenca pessoas que nunca tiveram contato com isso, né? E acabam até convencendo essas pessoas, né? A questão é bem simples. Nós temos um grande número da nossa população carcerária é grande. A grande parte dessa população carcerária são de pessoas não reincidentes primárias. O tráfico de drogas, ele explora essas pessoas, né? Por exemplo, o Dr. Fábio depois pode confirmar o número de mulheres envolvidas com isso, mas
para que você faça uma pessoa passar desapercebida, ela não pode ser uma pessoa que já tem passagem, porque senão, obviamente, a primeira triagem da Polícia Federal já possivelmente vai identificar aquela pessoa como do tráfico de drogas, né? Então, para evitar isso, eles procuram pessoas que não tenham passagens, né? Em 95% dos casos, as pessoas não têm passagem, elas são primárias. A gente comenta sobre o transporte de drogas, mas existem outras substâncias, doutores, que alguns passageiros são pegos em flagrante transportando e que não poderiam? Sim, Carol, na verdade não flagrante, né? Depende. Existem vários produtos proibidos, inclusive de origem orgânica, um queijo, por exemplo, você não pode levar, frutas, etc. Mas essa fiscalização geralmente ela cabe à Anvisa, né? Nós da polícia, ou o raio-x, quando identifica, nós chamamos um servidor da Anvisa que diz que aquela mercadoria é proibida e geralmente ela é descartada e não há incidência criminal. Nesse caso, assim, não pegamos ainda em Viracopos esse ano alguma substância ilícita que não fosse entorpecente. Que não fosse entorpecente. Agora, tem coisa muito curiosa, esdrúxula, por exemplo, a gente tem alguns casos, né, a TV a cabo tem programas que mostram essas apreensões e a gente fica muito curioso, porque, imaginem, já pegaram até mãos de um macaco, de um gorila. Então, assim, a gente não consegue imaginar o que são transportados aí nessas malas, né? Até pelas rotas de Viracopos não, né? Hoje nós vamos Portugal, França e Estados Unidos. Então, não temos esse tipo de material assim animal como a mão de um gorila para ser apreendido. Mas quanto às apreensões que acontecem aqui, tem umas que são mais sofisticadas e outras são mais... É até difícil achar uma palavra, mas assim, mais, como ela disse, esdrúxulas, né? Eu lembro de um caso recente aqui em Viracopos, que a pessoa simplesmente pegou um plástico filme e colocou a droga na perna. Na perna. Na canela. Isso é mais fácil de pegar, né? Nós temos tido prisões de todos os tipos, né? Como o Dr. Edson falou, pessoas que simplesmente colocam na roupa e tentam passar o engolido, e também algumas malas que elas são muito bem preparadas, como essa da espirulina, né? A espirulina deve ter sido usado na tentativa de enganar o cão de faro. É comum os traficantes se utilizarem de alguma substância, café, algum produto químico na tentativa, né? Reduzir o odor. Isso, exatamente, de redução do odor. Mas nós estamos tendo eficácia em identificar essa droga e prender as pessoas. Sobre o perfil, chamou a atenção saber que tem muitos jovens, né, nessa lista. E o uso hoje da internet e redes sociais facilita esse contato dos criminosos? Sim, a cooptação é muito simples, né? A cooptação eu preciso de uma pessoa que precise muito de dinheiro, certo? Ou que esteja numa situação difícil, né? Então, isso não vai ser difícil encontrar em lugar nenhum do mundo. E uma pessoa que você possa seduzir no sentido de enganá-la. Não, isso existe, eu não ia perder minha droga, eu não ia pôr minha droga em você, que custa caro, se não fosse para passar, né? Então, a sedução, a cooptação, os cooptadores, nós fizemos 3 operações já esse ano para buscar cooptadores. Pretendemos fazer sempre operações buscar os financiadores. Então, existe toda uma estrutura organizacional aí para chegar até essas pessoas para colocá-las dentro do voo. Então, isso tem sido trabalhado diuturnamente pela inteligência da Polícia Federal. Não só prender os transportadores, que são conhecidos como mulas, mas também as pessoas que financiam e organizam isso. Uma das ocorrências desse ano que você está falando, que a pessoa pôs filme e tal, é uma mulher que estava na perna, não é essa que você está falando? Exatamente. Aquele caso ali foi bem interessante, embora não tenha sido divulgado detalhadamente, até porque não dá, os factuais eles se sobrepõem, a imprensa tem 1 milhão de notícias, não dá para ficar detalhando caso a caso. Mas aquele caso, se vocês voltarem às imagens daquela mulher, o ouvinte ou voltar à imagem daquela mulher que foi presa com droga na perna, você vai ver que são cápsulas. Ela estava na perna com cápsulas. E ela estava engolida. Normalmente, o engolido não carrega outro tipo de droga, nem na mala, nem no corpo, porque ele já usou uma forma de camuflagem da droga. Qualquer outra coisa que ele faça, ele está se utilizando de um sistema que vai vulnerabilizar a estratégia aplicada. Naquele caso, aquela moça era engolida, né? Só que ela engoliu 20 e poucas cápsulas. Então, o que a gente concluiu imediatamente? Como, quando abriu, a droga que estava em volta da perna também eram cápsulas, o que diminui a sua capacidade de carga, é porque ela não conseguiu ingerir. Entende? Ela não conseguiu. E é muito comum a pessoa não conseguir ingerir uma certa quantidade. Tem que levar toda a droga que está com ela. Para compensar o custo, que é altíssimo, né, do tráfico. E por causa da pureza da cocaína, que vai chegar e vai ser diluída na Europa. Então, nós analisamos caso a caso todo o detalhamento desses casos, entendeu? Para alcançar todas as pessoas responsáveis. Infelizmente, o mais vulnerável é o transportador, né? Que vai ser o mais fácil de ser
preso na fiscalização da Polícia Federal, mas não será o único. Para a gente até encerrar aqui, e uma conta que me pareceu bastante desafiadora para os senhores, a quantidade de passageiros versus o número de presos e os resultados que os senhores querem alcançar. São 13 milhões de passageiros em Viracopos? Isso, 14 milhões de 14. passageiros, sendo 1 milhão de passageiros internacionais. E então, os senhores... Viracopos é um hub, né? É um hub, com É um hub, 40 então, quase presos. Exatamente. Isso. Aí nós teríamos 3 presos a cada milhão, né? Então você imagina que você tem que filtrar 1 milhão de pessoas para pegar 3, 4 ou 5 pessoas, né? E não atrapalhar esses outros 1 milhão de pessoas que estão ali. Nem atrasar os Nem outros. atrasar e nem incomodá-los. Então fazer o serviço discreto, fazer um serviço rápido, fazer um serviço eficiente. Então, e uma coisa importantíssima para o ouvinte da CBN é essa informação. Não é privilégio do aeroporto de Viracopos, não está acontecendo nada no aeroporto de Viracopos diferente dos aeroportos mundiais. Nós não estamos falando dos aeroportos brasileiros, da América Latina, nós estamos falando dos aeroportos mundiais. Quem tem a possibilidade de assistir programas internacionais vai ver que todos os aeroportos do mundo são alvos do tráfego. Onde houver uma ponte que ligue 2 pontos e tiver consumo de algum dos lados, o tráfego vai querer usar aquela ponte. Então, esse trabalho que está sendo feito em Viracopos é um trabalho exemplar, um trabalho técnico, profissional, mas é o trabalho que tem que ser feito e esses números não significam nada depreciativo, ao contrário, mostra apenas a qualidade do que está sendo feito. Quero agradecer a participação do Dr. Edson de Souza e Dr. Fábio Simões e obrigada aí pelos esclarecimentos. A gente busca através da entrevista, o pessoal também é curioso, gosta de conhecer o trabalho da Polícia Federal, mas mostrar como esses mulas ou pessoas que são cooptadas pelo crime podem sofrer riscos de vida, né, de poder aí ter uma situação de vulnerabilidade, além da detenção. 25 anos de prisão, acaba com a vida. Né? É uma vida. Você imagina que você ser preso aos 20, você vai sair aos 45, né? E assim, apesar da vulnerabilidade, da exploração dessas pessoas, de ter 60% são mulheres, né, uma tentativa de eufemizar a figura do tráfico ali, que isso não funciona, porque não é porque esse mulher critério, não significa que não esse critério não, criminosos. para nós o critério do sexo não é importante, então aliás ele é nulo, então isso não faz diferença. Nós vemos 60% dos presos nesse ano são mulheres. Apesar de eventual exploração de grupos de vulneráveis, essas pessoas respondem pelas mesmas penas do tráfico. Então não há nenhuma amenização para isso. Exato. Muito obrigado pela entrevista, viu? Obrigado aqui pela visita à Rádio CBN. Eu que agradeço, Carol, Guilherme, ouvinte da CBN. Obrigado por a gente ter esse espaço aqui para mostrar o trabalho da Polícia Federal. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, muito obrigado. Agora são 10 horas e 35 minutos. CBN